E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Hoje, nós vamos primeiro resolver as atividades das aulas anteriores. Em seguida, ver forma canônica e forma fatorada da função quadrática. E, por último, o estudo do sinal da função quadrática. Então, vamos lá? Iniciando com a atividade do livro didático, página 47 e também a página 48. A primeira questão diz assim: para cada uma das seguintes funções quadráticas, determine os zeros, caso existam, obtenha o vértice das parábolas e determine o conjunto imagem. Letra A. A função é f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Fazemos f de x igual a 0, então nós vamos obter x1 igual a 2, x2 igual a 3. Lembrando que para você obter esses dois resultados, você usa delta e também usa básica. Já estão cansados de fazer. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Está aqui o valor de a e está aqui o valor de b. Menos e menos dá mais. 5 meios é o x do vértice. O y do vértice, vocês já sabem que é menos delta sobre 4a. Observem que aqui usou a fórmula, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Resolvendo tudo isso aqui, vai dar 1, comparando com o menos, fica menos 1, 4 vezes 1, 4, menos 1, 4. Conclusão, os zeros da função são 2 e 3, o vértice da parábola é 5 meio e menos 1 quarto, e o conjunto de imagem é y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1 quarto. Ou, simplesmente, o intervalo fechado em menos 1 quarto e aberto no infinito positivo. Quero destacar para vocês que, quando o A for positivo, vocês vão observar que esse sinal que a gente vai colocar aqui é sempre maior ou igual. Item B, y é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x, fazendo y igual a 0, que é o mesmo que f de x igual a 0 aqui no anterior. Vamos obter x1 igual a 0, x2 também vai ser igual a 2. Lembrando que como aqui você tem um item A e B, poderia também ser feito com o x em evidência, ou delta e bhaskara, como comumente vocês costumam fazer. X do vértice, D1, y do vértice, 2. Os zeros da função são 0 e 2, o vértice da parábola é 1 e 2, e o conjunto de imagem é y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual que 2, ou um intervalo aberto no infinito negativo e fechado em 2. Agora, observem que o A é negativo, o símbolo a ser usado já é menor ou igual. Vamos ao item C. O item C é g de x igual a 3x ao quadrado mais 3. Observem que fazendo o g de x igual a 0, nós vamos obter a seguinte equação. X ao quadrado igual a menos 1. Como a operação inversa da potenciação é a radiciação, você não vai ter raiz de número negativo. Isso não quer dizer que você não vai ter o x do vértice. Vai ter, é 0. O y do vértice vai ter, é 3. O que não vamos ter aqui? O 0. A função não tem 0. O vértice é 0 e 3 e o conjunto de imagem é y pertence aos reais, tal que y maior ou igual a 3. Isso tudo por quê? Porque, observem aqui, nós não iríamos encontrar a raiz de menos 1. O item D, h de x é x ao quadrado mais 2x mais 1. Aí você tem o x1 como sendo menos 1 e o x2 também como sendo menos 1. Então, você pode pensar que são dois valores diferentes? Não, aqui é o mesmo valor, menos 1. X do vértice é menos 1, y do vértice, 0. O zero da função é menos 1. Nós encontramos dois resultados iguais. Isso acontece quando o delta dá 0.
E o conjunto de imagem é y pertence aos reais, tal que y maior ou igual a zero, ou, pelo intervalo, observem aqui como fica. O item é menos x ao quadrado menos 2x menos 5. Observa-se que o delta dá menos 16, x do vértice é menos 1, y do vértice é menos 4. Com isso, o delta deu negativo, significa que você não tem zero, mas tem o vértice, que é esse aqui, e tem o conjunto de imagem, que é esse que vocês estão vendo aqui, e vocês conferem a atividade de vocês. A letra F, você tem como x1 e x2 os dois valores aqui, ó, 4 mais raiz de 13 e 4 menos raiz de 13. Aí, x do vértice é 4, y do vértice é 13. O vértice logo vai ser 4 e 13, aqui já são os zeros. E o conjunto imagem é y pertence aos reais, tal que y menor ou igual que 13, ou então esse intervalo aqui que vocês estão vendo. Continuando, segunda questão. Sinale V se a afirmação for verdadeira e F se for falsa. A função de R em R definido por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 tem dois zeros. Logo, essa afirmativa é falsa. Como que eu poderia justificar? Resolvendo, fazendo f de x igual a zero. Aí eu vou encontrar x1, 2, x2 também 2. Então não tem dois zeros, tem apenas um. Letra B, o gráfico da função g de R em R, definido por g de x, é igual a menos 2x ao quadrado, mais 5x menos 2, intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 2. E essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Essa afirmativa ela é falsa. Vamos justificar? Como g de 0 é menos 2, o gráfico de g intersecta o eixo das abscissas no ponto 0 e menos 2. Continuando, nós temos outro item. Se a função real de variável real definida por y igual a x ao quadrado menos mx mais 16 tem um único zero, então m é igual a 8. Vejamos que essa afirmativa também é falsa. Justificando. Delta é zero. Então, se o delta for zero, nós igualamos tudo a zero. E aí a gente vai encontrar o valor de m, que é 8 ou menos 8. Então aqui, se tivesse afirmado, então m é igual a 8 ou a menos 8, aí a questão se tornaria verdadeira. Porque, no caso aí, está dizendo que tem um único zero. Continuando, se m é igual a 8, então a função real definida por y igual a x ao quadrado menos mx mais 16 tem um único zero. Então ela é verdadeira. Do item C, que nós vimos agora há pouco, tem-se que para m igual a 8 a função tem um único zero. E o último item, o vértice da parábola que representa a função de R em R definido por f de x igual a x ao quadrado mais 6x mais 8 é o ponto de ordenada máxima. Isso aqui a afirmativa é falsa. Como a concavidade da parábola é voltada para cima, isso você observa pelo valor de A, que é positivo, o vértice é um ponto de ordenada mínima e não máxima, como está afirmando. Questão 3. Calcule a ordenada do vértice da parábola que representa a função y igual a 2x ao quadrado menos mx mais 1, sabendo que a abscissa do vértice é igual a 3. Então, nós temos assim. X do vértice é 3. Então, menos m menos 2 vezes 2 é igual a 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, logo m, nós já temos que é 12. Fazendo o y do vértice,
Lógico, onde tem m, você vai substituir por 12. E onde tem x, vai substituir por 3. Então, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 12 vezes 3, 36. Mais 1. Menos 36 mais 18 dá menos 18. Menos 18 mais 1, menos 17. Considere a função f de R em R, definido por f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6. Qual é o valor da função para x igual a 0 e para x igual a 4? Então, está aqui, ó. Para x igual a 0, tem esse aqui, é 6. E para x igual a 4, tem esse aqui, é menos 10. Determine os zeros, caso existam, da função. Igualamos a 0, como eu já fiz em atividades anteriores. Faz delta e Bhaskara, você vai encontrar x1 menos 1, x2, 3. Os zeros da função são menos 1 e 3. Qual é o vértice da parábola que representa a função? Então, você tem o x do vértice, que é 1, o y do vértice, que é 8. Então, o vértice da parábola é 1 e 8. Qual é o conjunto imagem da função? Conjunto imagem, logo é esse valorzinho aqui, ó, de y. Então, y pertence aos reais, tá ok? Y menor ou igual a 8. Ou então, intervalo do infinito negativo a 8. Esboço e o gráfico da função. Está aqui o esboço do gráfico, com os dois zeros, menos 1 e 3, com o valor de 6, C da função, que é 6, e com o vértice da parábola, que é 1 e 8 aqui. Todos esses resultados foram encontrados nos itens anteriores. Conferiram a atividade? Então vamos conferir agora a segunda atividade que eu tinha deixado na semana passada, páginas 51 e 52. Determine as ordenadas do vértice da parábola que representa cada uma das funções e diga se ela apresenta valor máximo ou valor mínimo. Letra A, f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, fazemos o x do vértice, deu 2, o y do vértice, deu menos 9. Então, o vértice da parábola é 2 menos 9. Como a parábola tem concavidade voltada para cima, a função apresenta valor mínimo, menos 9. Letra B. F de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Vamos novamente encontrar x do vértice, que é 3, y do vértice, que é 1. Logo, o vértice é 3 e 1. Como a parábola tem a concavidade voltada para baixo, isso por conta do valor de A, a função apresenta valor máximo. Letra C. F de x igual a menos 5x ao quadrado mais 5. X do vértice é 0 e o y do vértice é 5. Logo, o vértice da parábola é 0 e 5. A parábola tem a concavidade voltada para baixo, a função apresenta valor máximo 5. Item D, f de x igual a 3x ao quadrado. O x do vértice é 0, o y do vértice também é 0, então o vértice da parábola é o ponto 0 e 0. Como a parábola tem concavidade voltada para cima, a função apresenta valor mínimo. Com relação à função f de R em R, definido por f de x igual a x ao quadrado mais 10x menos 7, determine o valor de x para o qual f de x é mínimo. Então, nós temos o seguinte: o valor de x para o qual o f de x é mínimo é a abscissa do vértice da parábola, que representa a função f. Ou seja, você calcula o x do vértice, é menos 5. Com isso, menos 5 é o valor de x para o qual f de x é mínimo. O valor mínimo da função. Então, nesse caso,
nós vamos fazer o f de menos 5, que deu, como vocês estão vendo aqui, menos 32. Ou você faria o y do vértice, que também dá menos 32. Você tem duas maneiras de fazer aqui. Está mostrada as duas. Menos 32 na primeira, menos 32 na segunda, que não poderia ser diferente. Quais os valores de mn para que a função da parábola que representa a função f de r em r, definido por f de x igual a 2x ao quadrado menos m mais 2x mais n menos 5, seja o ponto 2 e 7. Então, nós temos o seguinte, vamos fazer o x do vértice, logo esse menos m mais 2 é o valor de b, n menos 5 é o valor de c. O x do vértice, como vocês estão vendo aqui, quando calculado, vamos encontrar m igual a 6. O y do vértice, vamos aqui encontrar o valor de n, que deu 20. Aí também tem uma outra possibilidade de encontrar esse n, que seria fazendo o y do vértice como sendo o valor de delta, igualando a 7, que também dá 20. Determine o valor de k na função f de x igual a x ao quadrado menos kx menos 35, sabendo que seu valor mínimo é menos 36. Pegamos o y do vértice, igualamos a menos 36, o y do vértice, vocês sabem que é menos delta sobre 4a, chegamos à conclusão que delta é 144a. Pegamos a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, igualamos a ele. Como o valor de a aqui é 1, ficou 144 vezes 1. Obtém-se essa função, essa equação, na verdade, segundo grau, equação quadrática. Então, vai ter k igual a 2 ou k igual a menos 2. Na cobrança de uma falta em um jogo de futebol, a bola descreve uma trajetória aproximadamente parabólica. Está aqui a imagem, o jogador ele irá fazer a cobrança, certamente a intenção dele é jogar por cima da barreira e fazer com que a bola chegue ao gol sem que o goleiro alcance. Sendo h a altura da bola em relação ao chão, em metros, e t o tempo em segundos após o chute do jogador, a trajetória da bola é dada por h de t igual a menos 5t ao quadrado mais 7t. Determine. Após quantos segundos a bola atinge a altura máxima? H de t é menos 5t ao quadrado mais 7t. Então, t de y é menos b sobre 2a, no caso aqui, vai ser o t de x, que é menos b sobre 2a, dá menos 7 sobre 2 vezes menos 5, e vai obter 0,7, que vai ficar menos 7 sobre 10 aqui, ó. No caso, menos 10. Então, a bola atinge a altura máxima após 0,7 segundos. A altura máxima atingida pela bola. Pegamos a função e onde tem t, vamos colocar o 0,7. Observem que chegamos à conclusão que é 2,45. Bom, com isso finalizamos a nossa atividade, a correção. Isso é só para vocês verificarem o que errou, o que acertou, ou aproveitar aqueles alunos que não conseguiram fazer alguma questão, responder para entender ou sanar algumas dúvidas que tenham ficado na aula passada. Agora, vamos aos conteúdos de hoje. Forma canônica e forma fatorada
da função quadrada. Antes de iniciarmos, eu quero adiantar para vocês que são outras duas formas da gente também representar a função quadrática. E, como eu já descrevi para vocês, função quadrática, a gente geralmente descreve dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a tem que ser diferente de zero, só que, como eu disse, existem outras duas formas de você representar, que é a forma canônica e a forma fatorada. Então, vamos lá. Forma canônica, ela é escrita dessa forma aqui, ó. F de x é igual a A, é esse A aqui da função, vezes x menos x do vértice, mais o y do vértice. O x do vértice, vocês já sabem que é a abscissa do vértice, e o y do vértice, vocês já sabem que é a ordenada do vértice. Escrever uma função quadrática na forma canônica nos permite determinar diretamente as coordenadas do vértice de seu gráfico, porque a gente usa os dois, x do vértice e y do vértice. A forma fatorada. A forma fatorada da função ela é descrita assim, ó, f de x é igual a A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Lembrando que o x1 e o x2 aqui é as raízes. E aqui nós temos a forma fatorada da função quadrática. Por exemplo, para a função f de RR definido por f de x igual a 2x ao quadrado menos 12x mais 16, temos. Lembrando que esse exemplo aqui encontra-se no livro didático, encontra-se na nossa apostila. Então aqui vamos determinar a forma canônica. Vocês estão vendo aqui que a princípio pegou-se a função, substituiu apenas o valor de A por 2. Porém, pegou-se essa função aqui, essa parte aqui, e dividiu, simplificou por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 6. 16 dividido por 2 dá 1. Obtemos o quadrado perfeito. Observe o valor de A, menos 6x mais 3 ao quadrado menos 3, que está em destaque. Porque quando você faz uma soma e uma subtração colocando os dois valores, isso aqui é como se a gente fosse anular. Observe que aqui vai ficar x menos 3 menos 9 mais 8. Então, 2 vezes x menos 3 ao quadrado menos 1. Então, a forma canônica é 2 vezes x menos 3 ao quadrado menos 2. Já a forma fatorada, temos aqui a função. Inicialmente, vamos obter os zeros dela, caso exista. Vimos que existe, x é 2 e x é 4. Portanto, fica 2, que é o valor de A, vezes x menos 2 vezes x menos 4. Ora, essa ordem aqui não necessariamente tem que ser colocado aqui. Se eu tivesse colocado x menos 4 vezes x menos 2, também estaria correto. Eu estaria pegando os dois valores de x. Continuando aqui, exemplo, dada a função y igual a x ao quadrado menos 8x mais 16 mais 15, escreva a função na forma canônica e na forma fatorada. Primeiro, vamos escrever na forma canônica. Aqui pegou-se a função e, novamente, pegamos aqui o 4 ao quadrado e menos o 4 ao quadrado, somamos mais 15. X menos 4 vezes 2 menos 1 é a forma canônica. Já para a gente encontrar a forma fatorada, você vai pegar a função, calcular as duas raízes, nesse caso é 3 e 5, depois colocar na forma. Aqui é a forma fatorada. Observem que a forma canônica ela sempre dá um pouco a mais de trabalho,
que é justamente da questão do quadrado perfeito, que é toda a função a gente deixar como sendo um quadrado perfeito, como sendo um quadrado perfeito. E observe que aqui, ó, menos 4 ao quadrado é 16, menos 16 mais 15 dá esse menos 1 aqui, ó. Aí aqui vocês colocam em evidência para poder fazer a parte final aqui, ó. Vamos agora ao estudo do sinal da função quadrada. Considere uma função quadrática y igual a f de x igual a x ao quadrado mais dx mais c. Vamos determinar os valores de x para os quais y é negativo e os valores de x para os quais y é positivo, conforme o sinal do discriminante delta igual a b ao quadrado menos 4ac, podemos ocorrer os seguintes casos. Quero dizer para vocês que o estudo do sinal da função ele é importantíssimo quando a gente for estudar as inequações. Primeiro caso, quando o delta for maior que zero. Então, quando o delta for maior que zero, neste caso, a função quadrática admite dois zeros reais distintos. Você vai ter x1 diferente de x2. A parábola intercepta o eixo OX em dois pontos. E o sinal da função é o indicado nos gráficos abaixo. Primeiro, quando o delta for maior que zero, você tem uma possibilidade de o A também ser maior que zero. Aí a concavidade é voltada para cima. Aí, nesse caso, você tem essa parte aqui, que é positiva. Então, eu colocaria aqui um sinal de mais, para dizer que essa parte é positiva. Essa parte aqui é negativa. Vocês estão vendo aqui o zero, para baixo negativo, para cima positivo. E aqui, novamente, uma parte positiva. Se você não quiser colocar y maior que zero e y maior que zero, pode apenas colocar um sinal de mais, e aqui também um sinal de mais, e aqui um sinal apenas de menos. O outro caso é quando A for menor que zero. Aí observa-se que a parábola tem a concavidade voltada para baixo, toca o eixo x em dois pontos, porque o delta é maior que zero. Você vai ter duas partes negativas, a primeira aqui e a segunda, e só uma parte positiva. Então aqui eu estou fazendo o estudo do sinal quando o delta for maior que zero. Você vai ter duas possibilidades. Se o A for maior que zero ou se o A for menor que zero. O A maior que zero fica dessa forma aqui, dependendo do valor de x1 e x2. O A menor que zero fica dessa forma, também dependendo de x1 e x2. Segundo caso, delta é igual a zero. Quando o delta for igual a zero, você vai ter duas raízes reais iguais. Então, você vai ter que x1 é igual a x2, ou seja, o gráfico vai tocar o eixo x em apenas um ponto. Com isso, você não vai ter a parte negativa, só vai ter a parte positiva. Mas tudo que está aqui é positivo? Não, esse pontinho aqui é onde vai separar positivo de um lado, positivo do outro. Aí, no caso, você teria esse intervalo até o infinito negativo aqui. E aqui um intervalo até o infinito positivo. Onde o x1 for igual a x2. Tem-se também a possibilidade quando o A for menor que zero e o delta for zero. Novamente, vai ter apenas uma raiz. Aí é o contrário do que nós vimos anteriormente. Você vai ter duas partes negativas. Finalmente, é o terceiro caso, quando o delta for menor que zero. Aí observa-se que não tem raízes reais. Então, o gráfico ele pode vir dessa forma aqui, novamente, quando o A for maior que zero. Aí ele vai ser acima do eixo x, com a concavidade
voltada para cima. Então, observa-se que toda a parte positiva aqui, ao redor que está destacada em verde, tudo isso aqui é o valor positivo. O y tem que ser maior que zero. E quando o a for menor que zero, observa-se que a concavidade é voltada para baixo e toda essa parte que está em roxo aqui é negativo. Você poderia colocar um sinal de menos para dizer que tudo é negativo. Então, esse é o que nós chamamos de estudo do sinal da função quadrática. São 3 casos, foram vistos um a um, tudo depende do delta e tudo depende do a. Aí, só recapitulando, o delta pode ser maior que zero, igual a zero e menor que zero. O a pode ser maior que zero ou o a pode ser menor que zero. Essas são as possibilidades. Vamos a um exemplo, então. Página 58, questão 1. Estude o sinal da função. Y igual a f de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 12. Com isso, primeiramente, vamos ver que essa função vai ter ou não vai ter zeros. Lógico, vai ter, como vocês já viram aqui, 3 e 4. Se tem duas raízes, certamente é porque o delta é maior que zero. Como aqui é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, a gente faz apenas uma reta, que é representando o x, reta x. Coloca-se as duas raízes, 3 e 4. E, em seguida, fazemos o seguinte. Tudo que está acima da reta é positivo. Tudo que está abaixo da reta, mas não pegando dentro da parábola, é negativo. Então, observa-se que aqui que y é igual a zero, para x igual a 3 e para x igual a 4. Quando o y for maior que zero, lógico que vai ser só nesse intervalo. Y maior que zero quer dizer que ele é positivo. Então, é no intervalo de 3 a 4. Por isso que eu coloquei assim, ó, x maior que 3 e x menor que 4. Para dizer que é essa parte positiva. A parte negativa, y menor que zero, observa-se que vai ter duas partes. Essa aqui, destacado, e essa última aqui, ó, também destacada. Então, quando o x for menor que 3, negativo. Ou quando o x for maior que 4, também é negativo. Agora é com vocês. Atividade do livro didático, página 56, questões 1, 2, 3 e 4. Página 58, questões 1, 2 e 3. Lembrando que essas atividades alguns alunos estão fazendo, estão respondendo, estão colocando, no caso, no grupo sala de aula, ou estão apenas enviando para o meu PV. Não tem problema nenhum. O importante é que vocês tentem fazer, mesmo que não façam por completo, mas tentem responder. Boa semana para todos e até a nossa próxima aula.